Sabe aquela ideia que nasce num laboratório e que tem o potencial de mudar o mundo? Pois é. Mas como a gente garante que as mulheres que têm essas ideias consigam de fato levar elas para o mercado? Numa análise sobre o futuro da inovação, 3 pilares foram apontados como a chave para essa virada de jogo. Bora descobrir quais são? Vamos começar com a pergunta que realmente importa, né? Se nada mudar, se a gente continuar no ritmo que está hoje, em que ano as mulheres vão finalmente ter o mesmo espaço que os homens no mundo da inovação? A resposta, como a gente vai ver, é um verdadeiro balde de água fria. 2061. Para pensar um pouco nesse número, é uma data que talvez muitos de nós nem estejamos aqui para ver. Mas o que exatamente acontece nesse ano? E por que esse número é tão crucial? Pois é, essa é a projeção mais otimista para a gente ter igualdade de gênero em patentes. A mais pessimista chega a 2074. A questão é bem clara, a gente não pode esperar tanto tempo. Simplesmente não dá. Então, como é que se muda essa realidade? A resposta está em 3 áreas-chave. E vamos começar pela primeira. Tudo começa aqui, no laboratório. A doutora Maria da Conceição, que fundou a startup 4W Biotech, sentiu na pele o desafio de transformar uma descoberta científica em um produto de verdade. E a jornada dela já revela o primeiro grande obstáculo. E os números mostram o tamanho desse abismo. Menos de 1/3 de quem faz pesquisa no mundo são mulheres. O resultado disso? Só 16% das patentes são registradas por elas. E a questão da maternidade, que ainda aparece como uma barreira enorme, mostra que o desafio vai muito, mas muito além do laboratório. E aqui está a grande sacada da doutora Conceição. Pensa assim, ciência é a ideia, tecnologia é botar a ideia para funcionar. Agora, inovação? Inovação é quando alguém realmente quer comprar o que você fez, é transformar conhecimento em negócio. E é justamente nesse último passo que o desafio aperta de vez. A jornada de uma startup de biotecnologia é uma verdadeira maratona. A ideia nasce lá no laboratório, mas ela precisa sobreviver à fase piloto, onde uma simples contaminação pode acabar com tudo. Só então, com licenças e muito preparo, ela pode sonhar em chegar na escala industrial e finalmente no mercado. Mas ter a ciência e a tecnologia não é o suficiente. Falta um ingrediente talvez mais importante: a pessoa por trás da ideia. E é aqui que entra o segundo pilar apresentado pela educadora Fernanda Pessoa: a coragem de criar. Para Fernanda Pessoa, empreender não tem a ver com abrir uma empresa. Tem a ver com ter a coragem de bancar a própria intuição. É sobre realizar uma coisa que ninguém mais está vendo, mas que você sabe que precisa existir. E essa mudança de perspectiva, gente, é a base de tudo. E como é que se cultiva essa coragem? Mudando o jeito como a gente aprende. A Fernanda coloca lado a lado a educação tradicional, aquela rígida, padronizada, e um novo modelo. Um modelo mais humano, empático, que não só permite, mas que incentiva a criatividade e a intuição, especialmente a feminina, como ferramentas para resolver problemas. E isso não é só um conceito abstrato não. O método da Fernanda Pessoa... Mas isso basta? Não. Ninguém inova no vácuo, ninguém faz nada sozinho. E isso nos leva direto para o terceiro pilar que foi apresentado pela doutora Sueli Custódio: a importância de ter uma rede de apoio forte. É exatamente aqui que as políticas públicas entram em campo. Iniciativas como o programa Empreendedoras Tech, que junto ao governo com entidades como o Sebrae, mostram como é possível construir essa rede de apoio de um jeito organizado e que chega no país inteiro. E a demanda por esse tipo de apoio é gigantesca. Olha só isso, mais de 1.100 mulheres se inscreveram para apenas 100 vagas na última edição do programa. Isso não é falta de talento ou de ideia, né? É falta de porta aberta. E o apoio é concreto, é dinheiro na conta. Cada uma das selecionadas recebe uma bolsa de R$ 6.500 por mês, e o que isso quer dizer na prática? Quer dizer ter a tranquilidade de, por 4 meses, poder focar 100% em transformar sua ideia em negócio, sem precisar se preocupar em pagar as contas. Mas claro que não é só o dinheiro. O programa cria um verdadeiro ecossistema. Ele oferece mentorias com especialistas, chega no país inteiro e tem um compromisso real com a inclusão, reservando 30% das vagas para mulheres negras. E no final, tudo se conecta num Demo Day, que é a chance de apresentar o projeto direto para quem pode investir. Ok, a gente explorou os 3 pilares separados, certo? Mas a mágica de verdade acontece quando eles se juntam. O que surge da união entre a ciência de ponta, uma educação que cultiva a coragem e uma política de apoio que abre portas? A conexão fica cristalina, né? A doutora Conceição prova que o laboratório é a fonte das soluções.
A Fernanda Pessoa nos mostra como formar a pessoa com a coragem para tirar essa solução do papel. E a doutora Sueli cria o sistema, a estrada, que permite que essa ideia cresça e alcance o mundo. No fim das contas, o que une tudo isso é um objetivo muito maior. É sobre transformar a sociedade ao trazer a visão feminina para o centro da inovação. O ponto não é só abrir mais empresas, mas sim construir um futuro diferente, com soluções que só elas podem criar. E isso traz a gente de volta lá para o início. Se a gente conseguir, de fato, unir esses 3 pilares, talvez não seja preciso esperar até 2061. Talvez a gente consiga construir um futuro que hoje nem conseguimos imaginar. A pergunta, então, não é mais se vamos chegar lá, mas sim quão rápido e que futuro a gente quer construir.